E o texto bíblico para a mensagem nessa tarde encontra-se em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo 14. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Êxodo 14, a partir do versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Disseram: por que fizemos isto? Havemos deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que se perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Êxodo capítulo 14, versículos de 1 a 8, estaremos refletindo com o tema Eu não entendo, mas obedeço. Nós estamos essas semanas falando sobre uma vida de obediência. Tratamos sobre Abraão, a sua obediência ao Senhor, o chamado que recebeu de Deus, e Abraão foi obediente à voz do Senhor e obedeceu. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o povo hebreu, o povo de Israel, sobre Moisés, o grande líder. E sobre ele a grande responsabilidade de conduzir o povo à direção que o Senhor já havia dado. E você que conhece a história do povo hebreu, você sabe o sofrimento que esse povo teve no Egito, sendo escravo. Você sabe toda a aflição que esse povo enfrentou, mas em toda a aflição, Deus deu o livramento. E hoje nós vamos estar pensando exatamente sobre isso, sobre algumas orientações que receberemos do Senhor. A princípio não vamos entender, mas se formos obedientes, seremos bem-sucedidos. E você vê que no texto, o Senhor já, em sua palavra, diz que Ele, no versículo 4, diz: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Querido, se você recebesse uma orientação do Senhor para você ir a um lugar, Faraó já não era fácil, você sabe, enfrentou as 10 pragas e o coração ali endurecido até que na última, com a perda do primogênito. Mas o povo, ele havia liberado, mas depois foi atrás. Imagine se você recebesse uma instrução do Senhor e você soubesse que você enfrentaria uma tempestade, uma dificuldade, uma adversidade. Eu te pergunto, você obedeceria? Ou você estaria questionando: será que é o Senhor que vai me permitir passar por esse caminho de tormenta, por esse caminho tão difícil, por essa luta, por essa aflição? Os obedientes, aqueles que em seu coração têm o desejo de fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, não questionam, obedecem.
ainda que lhes pareça estranho. E realmente, querido, tem situações que parecem ser muito estranho para cada um de nós. Mas aqueles que andam em obediência ao Senhor, simplesmente obedecem. Obedecem. Enfrentar a dificuldade, enfrentar a luta, mas caminhar em obediência. Mas entre esse povo, e como sempre vai haver, a murmuração, a reclamação, os questionamentos. Tem gente que não se permite passar diante do Senhor e ficar lá diante dele, ainda que não compreendendo alguns momentos que passa. O versículo 10, se você deixou aberto, se você pode, se você não pode, mais tarde. Você abre o capítulo 14 de Hebreus, porque esse é o texto que nós vamos estar percorrendo nesse dia. O versículo 10 de Êxodo 14, a palavra diz: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não haviam sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos te falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estejais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Glória a Deus. Esse povo viu tantas maravilhas. Presenciar o cuidado de Deus, presenciar o amor do Senhor com o seu povo, e agora questionar: por que nos tiraste do Egito? Os obedientes não questionam a forma como Deus trabalha. Os obedientes não questionam a forma como Deus vai agir, simplesmente obedecem, ainda que você não entenda, querido, ainda que eu não entenda. E tem momentos que nós realmente não vamos entender. A nossa mente não vai compreender, mas não importa. Não importa aquilo que eu e você não venhamos entender a princípio. O que temos que fazer é obedecer. É obedecer a direção do Senhor. Você pode não compreender algumas coisas que o Senhor está fazendo ou vai fazer em sua vida, mas obedeça. Se Deus lhe der a direção, faça do jeito que o Senhor lhe falar. Agora, entramos em uma questão que eu vou falar sempre. Você precisa ter discernimento. Você precisa entender, conhecer a voz do Senhor. Se você não conhece ainda, você precisa. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Porque quando nós conhecemos a voz do Senhor, ainda que não entendemos a sua direção, mas vamos obedecer por amor a Ele. Nós vamos obedecer. O versículo 16 de Êxodo 14, a palavra diz: E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Querido, se fosse você, está lá o povo de Israel, aquela multidão, e o faraó e seu exército. E Deus mandar você levantar a vara. E aí? Como é que vai ser?
Você faria isso? Você obedeceria? São orientações e é isso que o Senhor está tratando comigo e com você, que haverão momentos de nossas vidas que as orientações, as instruções não vão ser compreendidas por nós. Mas o que o Senhor espera do seu povo é obediência. Versículo 17, a palavra diz: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios, o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Glória a Deus. A obediência, a voz de comando do Senhor na vida de Moisés. E o povo viu o milagre acontecendo. O mar abrindo, glória a Deus. Eu me emociono quando eu penso nisso. Todas as vezes que obedecemos conforme o Senhor nos tem orientado, o milagre acontece. Ainda que você não entenda, pode parecer estranho. E você que anda em obediência ao Senhor sabe do que eu estou falando. Tem instruções que o Senhor nos dá, e eu já recebi instruções que em alguns momentos, se não tivesse intimidade e conhecimento com o Senhor, de eu saber que era Ele mesmo falando comigo, eu poderia titubear. Será que é Deus? Quem tem intimidade com Deus faz o que Ele lhe orienta. Uma vida de obediência, querido, faz com que você e eu venhamos ver o milagre. Muitos não têm obedecido da forma como o Senhor tem orientado. Talvez eu estou falando com você nesse dia. Você que está ouvindo essa mensagem, você que vai assistir essa mensagem mais tarde através do Facebook, da página do programa. O que Deus tem falado a você e você ainda está aí questionando, titubeando e ainda não obedeceu. Mas eu vou ter que fazer isso. Olha, se foi Deus que falou, faça. Separe um momento nesse dia, separe um momento, você que está me ouvindo, para analisar suas próprias ações, se elas têm andado em conformidade com a vontade de Deus. Ou se você tem feito a sua própria vontade. Queridos, nós precisamos fazer uma separação grande disso, entre a nossa vontade e a vontade do Senhor. Obedecer ao Senhor em alguns momentos vai ser muito difícil, porque nós vamos passar por momentos de aflição. Mas separe um momento para estar diante do Senhor e pedir que Ele sonde sua vida e suas ações, se elas têm andado em conformidade à vontade do Senhor. O que você pode fazer para tornar-se mais dependente de Deus, se você não tem feito isso? Tem pessoas que querem o caminho da facilidade.
Eu pensei que vir para a presença do Senhor eu não teria problema. Quem te disse isso? Quem te disse isso, querido? Tem momento que é muita aflição, é muita luta, mas em tudo isso, aqueles que caminham segundo a vontade do Senhor têm a certeza de ter a vitória para a glória do Senhor. Aleluia! Em João capítulo 16, o versículo 33, a palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque se você está na presença do Senhor, se você tem andado em fidelidade e obediência a Ele, tem bom ânimo. Na hora certa, o mar vai abrir. Glória a Deus. O mar vai abrir. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhe as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, porque havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Glória a Deus. Que sejamos obedientes, ainda que não venhamos compreender, ainda que na lógica humana, não, como é que pode? Tem gente ainda tentando explicar, né? Mas vão tentar, viu, querido? Mas vão tentar. Até que muitos já têm se rendido aí. Tem coisas que você não vai explicar nunca. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, como quer, na hora que quer, com quem quer. Ele é Deus. O eu sou, que se revela, e tem se revelado, e vai se revelar, meu querido. Obedeça. Obedeça a voz do Senhor. Se você não tem obedecido hoje, é uma oportunidade para você se arrepender e parar um tempo mais diante do Senhor e pedir perdão e dizer: Senhor, eu me arrependo, porque o Senhor tem falado e eu não tenho cumprido, porque o Senhor tem me orientado e eu não tenho obedecido. Se você tem ouvido a voz do Senhor e não tem obedecido, se arrependa. Deus tem chamado um povo obediente. Obediente à sua palavra, obediente à sua instrução, obediente à sua direção. Deus não precisa que você dê um jeitinho. Não, eu acho melhor desse jeito. Ei, não ache nada. A Bíblia já diz tudo. Obedeça. Que sejamos fiéis ao Senhor.
Fica com esse louvor da Eixla, eu me arrependo, e depois desse louvor nós vamos estar orando, vamos estar clamando. Se você já é alguém que obedece, permaneça. Permaneça, porque vale a pena ser fiel a Deus, ser obediente, caminhar nessa direção. É assim que o Senhor quer que o seu povo esteja. Daqui a pouco voltamos orando por você e com você.